Netflix, lá, o delator do PCC, é tanta notícia de segurança pública, gente. Olha, uma investigação da PF apontou que a fuga de 2 presos ligados ao Comando Vermelho lá em Mossoró, lembra? Aquela fuga de mais de 40 dias, um verdadeiro... não sei quem. Ali foi uma verdadeira série do Netflix, todo dia tinha uma novidade. Foi resultado de uma série de falhas estruturais, tecnológicas e procedimentais. As informações foram passadas ontem em entrevista coletiva com o ministro da Justiça, o Lewandowski, e o secretário da Secretaria Nacional de Políticas Penais, André Garcia. Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Martelo, e Deibson Cabral Nascimento, apelidado de Tatu ou Deizinho, fugiram do sistema prisional na madrugada do dia 14 de fevereiro de 2024, expondo o governo a uma crise em um tema explorado por adversários políticos que é a segurança pública até hoje. Segundo a apresentação durante a entrevista, as instalações apresentavam degradação e erros de projeto, além de uso de tecnologias obsoletas e inoperantes. Também foram identificadas falhas significativas nos procedimentos operacionais e na observância dos protocolos de segurança. Até o momento, não surgiram indícios de participação de terceiros, servidores ou colaboradores. A conclusão do relatório está prevista ainda para o primeiro trimestre. Meus amigos, 1 ano da fuga. Em 12 meses... exatos, o ministro diz que houve falha. Pronto. Mas a gente não sabe quem é o culpado das falhas. Talvez leve mais 1 ano, Suzy, para a gente saber quem é o culpado das falhas. Só lembrando que os presídios de segurança máxima foram instituídos, 5 presídios foram instituídos em nível nacional, e Mossoró ganhou de presente este presídio, e a primeira e única fuga deste sistema prisional ocorreu exatamente em fevereiro do ano passado, Suzy e Tiago. Falando sobre a fuga, é incrível a demora para se ver algo que já estava, a olhos vistos. Se fugiram é porque teve falha. Saber que era falha era uma coisa que você olha uma câmara de segurança, faz uma avaliação, faz algo administrativo, coloca a gente lá dentro e se descobre o que é. Mas 1 ano para se dizer houve falha, Tem uma galera afastada, tem uns agentes afastados aí e tudo, mas o que houve da falha, como é que foi essa falha, o que foi feito para resolver a falha, a gente tem segurança para que não aconteça mais no presídio. A gente está falando de um presídio federal e não da cadeiazinha na esquina ali da Avenida das Alagoas, Então, é algo absurdo que, por sinal, deveria ter mais segurança. As cadeiazinhas, as delegaciazinhas deveriam ter mais segurança. A gente entra até em outro escopo que é a situação das delegacias, da Polícia Civil aqui no estado do Rio Grande do Norte, que é deplorável, cheia de mofo, sem condições de atender nem quem vai lá prestar um boletim de ocorrência e principalmente o funcionário, o policial civil, o escrivão, em qualquer função que ele esteja, o próprio delegado lá em lugar insalubre, sem condições de você ter um atendimento bom, um descanso bom, até porque ninguém é um robô, e segurança tanto para o preso como para a sociedade. Você joga lá dentro, você não sabe se ele vai continuar lá dentro. Acompanhando nisso tudo, a Polícia Militar que prende, a Justiça que solta, é tudo muito demorado para se resolver no Brasil algumas coisas, enquanto outras você é lá preso, Você é julgado e você já começa a cumprir pena em segundos, assim seja de interesse das cortes, da Suprema Corte, das políticos, da situação que for. É uma falha muito grande na segurança, é por isso que o Brasil vive o que vive, é por isso que Natal vive a situação que vive também o Rio Grande do Norte. Parabéns ao BP Choque com relação os CPFs negativados de 4 homens mortos ontem. Talvez sejam os mesmos daqueles vídeos que a gente apresentou aqui no começo da semana, na Chavantes, esquina com a Rio Pardo, que eles estavam fazendo também essa falsa blitz, como é a mesma região, Planalto, Cidade Satélite ali, possivelmente sejam os mesmos que já vinham atuando. Eu sou muito sincera, porque para bandido não tem pouca conversa, porque um bandido assustado e um bandido a menos é um cidadão seguro e mais confiante para estar nas ruas. Luiz, a questão do presídio pega mal esse atraso, essa demora, digamos assim, em uma solução para apresentar. Primeiro porque os presídios federais faziam parte de um programa de segurança pública nacional e eles servem como um modelo, E o fato que aconteceu em Mossoró rompeu com digamos assim, com essa tradição de não ter fugas dentro desses presídios, ou seja, até aquele momento eles eram extremamente 100% exitosos. A partir do momento que você tem uma fuga e coloca em xeque
digamos assim, a estrutura desse presídio federal, que agora inclusive também já foi anunciado recentemente mudanças, né, que vão ser colocadas, vão fazer reformas. Inclusive a gente estava comentando isso aqui, eu acho que segunda-feira, né, que nós observamos o valor montante, acho que vários milhões que serão investidos, né, para construções, para melhorar a segurança dentro no presídio, no entorno do presídio e dentro do presídio com câmeras, etc. Isso daí mostra como não estava funcionando, né? Mostra um erro, uma falha, e acaba que você não expõe a causa. Se você não expõe a causa, eu acho que você acaba deixando exposto essa ferida. Então, nada mais do que o próprio ministro, do que nossa própria justiça, o Ministério da Justiça deveria querer a solução o mais rápido possível, até para poder tampar esse bueiro aí e seguir em frente. Meus amigos, eu acho que o governo federal ele tem vários calos ao longo do último ano, mas tem um que para mim ficou muito claro quando eu vi um quadro com a participação do Fernando Gabeira, ex-deputado federal e um ativista, enfim. Gabeira, muito conhecido. E na semana passada, quando da eleição do presidente da Câmara e também do Senado, eles estavam todos ao vivo, e Gabeira disse uma coisa impressionante. Ele disse: olha, aquela entrevista que o presidente Lula concedeu há 2 sextas-feiras atrás parecia uma conversa de comadres, uma coisa meio passapanista. Ele até citou esse exemplo. Ele disse que sentiu falta de uma pergunta que confrontasse o governo federal no que diz respeito à segurança pública, porque este sim é um calo nacional. A gente até ostenta números melhores aqui no Rio Grande do Norte, em que pese a questão específica de casos como esse que a gente leu. Mas a situação no Brasil é terrível. E se não houver uma intervenção forte do governo federal e uma participação efetiva do Poder Judiciário, nós chegaremos a patamares como, por exemplo, do México ou da Colômbia. A gente não sente tanto porque o país é continental. E aí muitas vezes você tem regiões que realmente o crime ainda não chegou. Mas é uma situação, e aí eu vou só encerrar esse bloco de segurança, porque desde ontem não se fala em outra coisa do latrocínio que foi ocorrido em São Paulo. Ali é só a consequência, um sintoma específico de uma crise generalizada na segurança pública. Claro que isso, quando acontece na principal cidade do país, isso traz contornos ainda piores. Mas enfim, fica aqui esse desabafo de segurança que realmente a gente, por mais que a gente até se sinta um pouco melhorzinho e tal, a gente não consegue sair de casa hoje. Mas depende de onde você esteja para se região. Sentir um pouco melhor. A gente acabou de falar em cidade satélite, é uma coisa dos moradores lá, eles têm grupos de rua e grupos de segurança, porque quando vão sair, pedem para ajuda. Quando vão sair na madrugada, ligam para vizinhos, para que vizinhos, uma urgência médica, por exemplo, para que vizinhos acompanhem. A gente pode sentir um pouco mais de segurança onde eu moro, por exemplo, iluminaram ali onde era o Poder Judiciário. Você consegue ficar um pouco mais seguro até 10, 11 horas da noite, porque tem movimentação. Mas tem lugares aqui em Natal que a segurança não existe. Sabe onde é que a segurança existe? Em periferias, em alguns bairros bem específicozinho, que infelizmente o crime comanda. Aí lá você não tem assalto, lá você não tem roubo, porque o crime é bem diferente da justiça. A justiça deles é bem pesada, a punidade acontece rapidamente e infelizmente, eu falo isso, mas falo infelizmente, porque na hora que o governo deixa de exercer a sua função, a criminalidade começa. Suzy, a questão da segurança pública, inclusive a gente está até ressaltando aqui os números, o Rio Grande do Norte tem obtido números, como é que eu posso dizer, evoluções, né? Longe de ser o ideal, porque todo mundo gostaria de uma cidade 100% segura, de um estado 100% seguro, mas isso é impossível, né? Independente de qualquer governo que seja, porque a causa digamos assim, da bandidagem, ela tem várias causas, ela não é apenas uma só, e não é só apenas a polícia que vai resolver isso, né? Porque nós temos várias questões que vão da questão da educação, de acesso à moradia, de acesso a bens, moradia digna para essas pessoas. Você tem a questão de programas sociais, nem todo mundo está dentro desses programas, você não consegue dar uma sustentação mínima para essas pessoas e acabam muitas vezes esses locais que se acabam proliferando, né, digamos assim, várias pessoas que vão para o mundo do crime, infelizmente, e eles se espalham pela cidade. E aí, obviamente, a polícia usa da sua inteligência, né, do que pode minimizar, mas de fato ela não vai conseguir nunca 100% trazer essa segurança que a gente tanto deseja e almeja. Olha, chegou a sexta-feira e tem um